Olá, jogadores! Tudo bem com vocês? Cara, quanto tempo faz que eu não apareço aqui para falar de poker? Poker, isso mesmo, faz bastante tempo, né? Porém, dessa vez eu trago muitas novidades e eu acredito que vocês vão gostar delas. Então vamos começar aqui com esse projeto. Não sei se vocês lembram, mas anteriormente tinha o coach de poker que era bem simples, eu não tinha um conhecimento aprofundado para fazer, eu não tinha as ferramentas como essa câmera, por exemplo, eu não tinha outras ferramentas para o poker, então naturalmente aquele coach não ficou tão interessante e eu fui obrigado a tirar do ar. É realmente uma pena. Porém, dessa vez eu trago algo para recompensar e muito eu ter tirado esses vídeos. A partir de agora, nós iremos criar aqui para vocês algo muito bacana, tá certo? A gente vai voltar com os coaches do poker, só que dessa vez muito eficiente. Então fica aí para você pegar todas as informações, porque você vai ficar de cabelo em pé com o que eu vou falar aqui para vocês, certo? Então vamos começar pela primeira novidade. Olha, é o seguinte, nós decidimos abrir o que a gente vai chamar de Academia Poker Sem Segredos. O que é a Academia Poker Sem Segredos? Vocês já ouviram falar da Reg Life? Da comunidade Reg Life? Provavelmente sim ou provavelmente não. Então eu tive uma ideia bem interessante que eu acho que vai fazer enorme diferença para todo mundo. Que tal a gente abrir uma academia, só que pública para todo mundo, certo? Para todo mundo que quer aprender poker, certo? E aqui vai o que vocês vão aprender lá, tá? Então vamos começar primeiro com a Academia Poker Sem Segredos. Ela vai ser uma academia pública, ela vai ser de graça, vai ser no Discord, todo mundo vai poder entrar no Discord e fazer parte dessa comunidade, certo? Isso vai agregar muito valor ao poker aqui no Brasil. Então, do que se trata inicialmente a Academia Poker Sem Segredos? Olha, a Academia Poker Sem Segredos, ela vai se tratar inicialmente de MTTs e City Goals com a modalidade No Limit Hold'em, certo? Então, basicamente, vocês vão aprender a jogar City Goals e MTT. Vocês vão ganhar mais dinheiro que vocês estão ganhando, vão ter a estratégia certa, tá? E depois nós vamos para outras modalidades, né? Inclusive, se você for um jogador de cash e quiser fazer parte também lá, você já pode entrar, que eu posso criar uma parte de cash ou para outras modalidades também, certo? Então, se você gosta de cash, de Omaha, entre outras modalidades, entre aqui na Academia Poker Sem Segredos que nós teremos tudo isso. E caso você também já seja um jogador que saiba o que fazer, já consegue ganhar uma boa grana, cara, perfeito, vem para a academia também, a gente também vai ter uma outra coisinha que daqui a pouco eu vou contar para vocês, certo? E de quais limites nós estamos falando aqui, certo? Dentro da academia vai ter divisões, essas divisões vão ser baseadas também em limites. Então, por exemplo, se você joga micro limites, a gente chama micro de limites tudo aquilo que custa 0 até $1. Então, se você é alguém que está começando e quer aprender do zero, não quer perder dinheiro e tal, esse vai ser exatamente o limite para você de 0 a $1. O próximo limite é de 1 a $4, tá? Já começa a ter bastante diferença entre o de 1 e de 4, e você vai aprender a como jogar nesses limites também. Depois vai ser de 5 a 11 e depois de 11 a 22. Então, o nosso objetivo aqui com a Academia Poker Sem Segredos é criar justamente esse limite entre $1 e $22. Depois você decide o que você deseja para a sua vida, beleza? Então já fica ligado que tem bastante coisa. Outros pontos importantes você vai ter uma home game que vai ser pública, ou seja, sempre quando alguém do grupo doar algum dinheiro, ou então quando tiver campeonatos entre a comunidade mesmo, ou então quando, por exemplo, os mentores ganharem uma boa grana lá em cima, vai ter vários campeonatos dentro desse home game pública que vai valer dinheiro. Às vezes pode valer $100, às vezes $200, às vezes $50, às vezes $10, certo? Mas para quem está iniciando e que não tem uma banca para começar, isso é uma excelente ideia. E também vai ter vai ter sorteios, vai ter grupos onde que as pessoas vão se juntar e vão criar os grupos delas. Já viu o jogo chamado Counter-Strike? Então, esses grupos que nós teremos vai ser grupos aonde vocês vão entrar e vão fazer parte desses grupinhos, mas vai ser para o poker. Então vai ser grupo contra grupo, certo? Então imagina um campeonato entre esses grupos e também vai ter os campeonatos individuais, o que vai ser
bem interessante dentro da comunidade. É claro que também vai ter premiações, são coisas grandes, mas que vai ser bem interessante para todo mundo. Também vai ter a parte de entretenimento dentro dessa comunidade, que é a parte onde vocês vão poder jogar Counter-Strike, Age of Empires ou outros jogos que vocês achem interessante, beleza? E também nós vamos ter uma home game privada. Mas por que teremos uma home game privada, certo? A questão que é pública geralmente não gera dinheiro, e para você manter as coisas funcionando, tendo vídeos, tendo lives, tendo os programas em casa, tendo tudo aquilo que é necessário para você realmente entregar um conteúdo de alta qualidade, isso custa dinheiro. Então, uma das formas que eu encontrei de trazer um pouco mais de dinheiro para a gente conseguir manter essa academia Poker Sem Segredos, vai ser justamente com a Masterclass Poker Sem Segredos. O que é a Masterclass Poker Sem Segredos? É justamente, por exemplo, você é um jogador e você quer melhorar o seu jogo, você vem, faz uma aula privada. Você quer fazer parte de um time, dentro desses limites de 1 a 22, você vem e faz uma aula privada. Nós também abriremos oportunidades no futuro para outros jogadores dos limites de 22 a 100 ou de 100 a 500, porém, nosso objetivo agora não é esse, certo? Porém, a gente pode trazer pessoas para serem mentores aqui e já começar com esse projeto também, certo? Então, essa vai ser a forma de a gente estar arrecadando dinheiro. Outra forma de a gente arrecadar dinheiro também vai ser através dos campeonatos, vai ser também através de doações, né? Por que eu estou falando de doações logo agora? Porque é tão importante. Olha só, existem dois tipos de gratidão. Existe a gratidão que é para você mesmo e existe a gratidão que gera valor. A gratidão que é para você mesmo é mais ou menos isso. Você faz algo para mim, eu simplesmente digo obrigado e acabou. Cara, você me fez ganhar 10 mil reais, obrigado. Acabou. Não gera mais valor nenhum. O que é gerar valor? Existem várias formas de gerar valor e não precisa ser só dando dinheiro. Você pode gerar valor, por exemplo, dando uma aula, fazendo parte de alguma aula. Você pode ajudar alguém dentro do grupo a fazer parte da comunidade do Poker Sem Segredos, tanto da academia quanto do Masterclass. Você também pode, tipo, eu ganhei uma grana lá, eu gostaria de, vamos supor, ganhei 10 mil reais, eu gostaria de dar R$1.000 aí para a academia para continuar com esse trabalho. Cara, vocês têm que lembrar do seguinte, a maioria das coisas que são de graça, elas não se mantêm sozinhas, elas precisam de alguém para manter aquela coisa. Então a Academia Poker Sem Segredos ela será feita por todos aqueles que fazem parte dela. Só de você estar ali, você já está gerando valor. Então, é uma boa ideia você também já começar a pensar, cara, como que eu posso gerar um valor maior? Obrigado, Gabriel. O que eu posso fazer por você? Obrigado, Gabriel. O que eu posso fazer pela comunidade? E assim a comunidade vai crescer cada vez mais, até chegar num ponto onde talvez não seja necessário isso. Porém, a geração de valor é o que mais vai importar. Porque se você se torna uma pessoa que sabe agregar valor, certo? Os seus filhos vão agregar valor. As pessoas próximas a você vão começar a agregar valor. E isso vai gerar uma corrente, cara, extremamente boa para a sociedade como um todo. O poker vai enriquecer demais aqui no Brasil. Imagine, as pessoas terão maior consciência sobre, por exemplo, outras áreas fora do poker, como a própria política, ou então como cuidar melhor da própria sociedade. Cara, não seria bem interessante? Uma simples gota que poderia um dia se transformar no mar ou fazer parte do mar, certo? Então essas são as novidades. Né? Então vamos a algumas explicações interessantes do que eu estou trazendo para vocês, porque uma coisa eu dizer assim para vocês, cara, olha só, eu vou começar a dar coach para vocês, mas eu não falo o que eu vou trazer para vocês. Então vamos lá, explicando o que vai ter na Academia Poker Sem Segredos e também na Masterclass, certo? Eu vou ensinar vocês a vencerem os limites de 0 a 22, tanto em City Goals quanto em MTTs. E para isso nós já estamos com uma estratégia vencedora, nós temos as ferramentas, então fica fácil para a gente criar uma estratégia de exploração para todos esses níveis. E também é importante vocês entenderem que por mais que os limites mais baixos demorem mais para mudar, certo? Eles mudam um pouquinho a cada ano. Porém, nós também vamos te ensinar como você bate isso. Então, a cada ano, a gente pega a estratégia, a gente revisa ela e vê se a estratégia precisa de algumas modificações e fazemos essas modificações, trazendo novos ranges, né, entre outras coisas. Beleza? Então, se você é uma pessoa que tem dificuldades, né, nós vamos facilitar a sua vida. E como é que a gente facilita a sua vida? Cara, tudo que você tem que fazer é fazer as aulas são bem objetivas diretas, não vai tirar muito tempo da sua vida, e também pegar os ranges, né? O que são os ranges? Os ranges são importantes por quê? Porque eles te dão uma base do que você tem que fazer pré-flop principalmente, certo? Você vai aprender quais ranges tem que abrir, quais ranges você abre e qual que é a sua reação em relação a tribet, a forbet, quais mãos do seu range você deveria pagar, e também isso pode modificar bastante, tá? A forma como tu joga.
dependendo da posição que você está. Então, por exemplo, se você está no UTG, o seu range vai ser uma coisa. Então, se você está no botão, o seu range vai ser outra coisa. E também em relação a outros ranges, como por exemplo, ranges de defesa do Big Blind, como você deve defender seu Big Blind com diferentes stacks. Porém, para não complicar a vida de vocês, o que eu fiz? Eu criei uma forma de simplificar para vocês não perderem EV. Então vocês vão ter um monte de range, só que eles vão estar simplificados. Se não fosse essa simplificação, você teria de 40 a 70 ranges. E isso, cara, sabe, enche a cabeça, tira o seu foco e na hora de jogar fica muito complicado. Então o que eu fiz? Eu criei ranges simplificados para vocês usarem. Então ao invés de você ter 40, 60, 70 ranges, agora você vai ter 20, vai ter 30. E para iniciantes é tipo 10 ranges, no máximo 20 ranges. Então se você está iniciando, vai ter ranges específicos para você. E se você já tem um pouco de conhecimento, já tem uma habilidade maior em reconhecer range, o que fazer, então você vai ter de 20 a 40 ranges aí, certo? Então nós vamos ensinar com as aulas quais ranges vocês vão usar, que tipo de situação, porque é muito importante que vocês usem. E isso realmente vai dar muita grana, porque as pessoas falam, ah, mas ranges não dá dinheiro. Cara, ranges dá muito dinheiro e vários profissionais de alto nível têm ranges específicos. Se você pegar, não sei se você conhece algum profissional, se você conhece, deixa aqui embaixo, se ele usa range, ele cola na parede, ou cola no papel, ou cola no papelão, entendeu? Deixa na frente ali do monitor, ou perto do monitor, e ele fica olhando range e o monitor, range e o monitor. Certo? Então esse é um ponto muito importante. Agora vem a cereja do bolo que eu quero que vocês entendam, e isso vai fazer enorme diferença para vocês aqui que estão aprendendo aqui através da Academia Poker Sem Segredos, que é o quê? Olha só, hoje aprender poker não é mais sobre pegar a teoria e se matar na teoria, certo? Hoje é o quê? Cara, tem uma pessoa que vai lá, se mata na teoria, se mata com os programas como o PillSolver, o Hand to Note, né? O Resources, entre outros, e ele cria uma estratégia pegando todas essas informações que vêm desses softwares. Ele vai criar a estratégia, vai criar os ranges, entre outras coisas. O seu trabalho para facilitar a sua vida não é aprender isso. Pelo menos agora, você é iniciante, você não tem que se focar nessas coisas. Então, qual que é o seu trabalho? Seu trabalho é pegar aquelas informações e tentar colocar em prática. Você não precisa saber o porquê o range é daquele jeito. Certo? Então, por que a estratégia é daquele jeito? A gente pode até explicar para você por que é. O seu trabalho é o quê? Pô, se essa estratégia realmente vai funcionar contra esse field, eu vou aplicar e acabou. Vou lá na prática e vou testar para ver o que acontece. Então, você vai lá na prática, testa e vê o que acontece. Então, deixa uma pessoa só, que vai ser o cabeça de tudo fazer o que tem que fazer, e deixa, e no seu trabalho basicamente vai ser o quê? Gabriel, esse é o range? Obrigado. Vou colocar em prática. Gabriel, essa é a estratégia? Obrigado, vou colocar em prática. Aí você vem com o feedback da sua estratégia, você traz as mãos que você jogou. Então, tipo, meu objetivo é todo mês vocês colocarem as mãos que vocês jogaram na Academia Poker Sem Segredos, para a gente pegar essas mãos e colocar na nossa database. E colocando na database, a gente vai criar, a gente vai ter uma ideia melhor de como jogar contra esses jogadores. E também dá para comprar essas mãos, tem pessoas, sabe, tem um monte de coisa que dá para fazer em relação para obter mãos hoje em dia. Então imagine a comunidade que você vai ter sem precisar entrar num time de poker, sem precisar comprar um curso de poker, certo? Você vai ter muita coisa interessante aqui de graça para você. E é claro, como eu falei, tem a Masterclass Poker Sem Segredos, que é para todos aqueles que querem levar o seu jogo ainda mais para o próximo nível, certo? Porque é assim que a gente mantém a Academia Poker Sem Segredos. Hoje é sobre pegar uma estratégia que explora o field e colocar em prática. Simples. O que é o field, Gabriel? É a população. Por exemplo, se você joga um torneio de $5, por exemplo, e você joga, sei lá, por muito tempo, você vai enfrentar uma população específica. Essa população vai ter uma quantidade X de jogador Y, X de jogador Z, X de jogador A. E esses jogadores juntos formam o field, né? Formam o pool, formam aquela população. E essa população, ela vai ter tendências. Então, quando a gente pega essas tendências e joga nos softwares, os softwares nos entregam uma estratégia para explorar essas tendências. E aí vem os ranges, as estratégias pós-flop, entre outras coisas que são bem interessantes. Então, é isso que a gente usa, a exploração do field, certo? Então, vamos lá. Como que a gente explora o field, certo? Então, o primeiro ponto é o que a gente chama de MDA, certo? Que é a análise do field como um todo. É uma análise macro. Ah, o field está jogando
jogando dessa maneira, então nós vamos explorar o field dessa maneira, certo? Então se você for para um outro valor, tipo de $11 ou de $22, o field aqui joga dessa maneira, então a estratégia vai ser essa daqui. Estou jogando contra o field de $50, $100, $200, beleza, o field joga dessa maneira, então vamos explorar o field dessa maneira. E essa análise do field, ela sempre tem que acontecer tipo uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos, porque o poker é um jogo de adaptação e o poker sempre está mudando, certo? Há 10 anos o poker não era nada do que é hoje, então tem essas adaptações. Então essas são as análises que a gente chama de análise do field como um todo. Nós também temos análise de situações. Gabriel, o que são situações no poker? No poker tem várias situações, certo? Você tem começo do torneio, o meio do torneio e o fim do torneio. Você tem o momento da bolha, você tem o momento da reta final, você tem o momento de faltando 30 jogadores, o momento de faltando 18 jogadores, o momento de faltando 13 jogadores, o momento da bolha da FT, o momento da FT, certo? E da dinâmica que envolve ali a premiação. Então você vai ter essas situações que você já precisa ter uma noção, e essas situações elas pedem de você uma adaptação, uma estratégia mais específica, como você deve se portar nessas situações, ela pede algo de você. O próximo nível de análise do field, que realmente vai fazer uma diferença para você ver o quão profundo pode se tornar o jogo de poker, que é o quê? Que é a análise micro. A análise micro é o seguinte, a gente pega o field e divide o field em vários padrões de jogadores, certo? Aí desses padrões, nós criamos estratégias de exploração para cada um desses padrões. E essa estratégia vai gerar o quê? Vai gerar ranges pré-flop e também exploração pós-flop. O que significa isso? Significa que se eu compreendo um jogador, eu faço uma marcação de cor nele, ou então coloco uma anotação escrita específica sobre esse jogador ou sobre a tendência desses jogadores, eu vou conseguir explorar melhor o field. Por quê? Quando você pega o field como um todo, você vai criar uma estratégia pro field. Porém, essa não é a estratégia mais EV em relação a ganhar dinheiro no poker. Por quê? Quando tu sentar na mesa, vai ter vários outros jogadores. Então você tem que fazer o quê? Você tem que colocar cores nesses jogadores. Você tem que saber quem são eles. Quem são os jogadores mais fracos, quem são os jogadores mais fortes. E assim você vai ter uma ideia de como explorar cada um desses jogadores. Por quê? Porque agora você está explorando os jogadores que estão na sua mesa. Não mais o field como todo, é a sua mesa. E a sua mesa tem 9 jogadores. E você tem que aprender a bater esses jogadores, certo? Então, o padrão de jogador, esse é o próximo nível, né? Então eu tenho lá no meu field, vamos supor, eu tenho o jogador fraco, o jogador médio fraco, o jogador médio e raramente tenho jogadores fortes. Então o meu foco vai estar nesses 3 primeiros que eu acabei de citar. E por fim, que é outro ponto muito importante no poker, que vai fazer muita diferença, até parece complexo, mas não é tanto assim, depois você pega a manha, é o quê? Que é a análise do jogador em específico. Significa o quê? Pô, eu tenho um jogador do meu lado e ele é um jogador tight. Eu tenho um jogador da minha direita e ele é um jogador loose. Para cada um desses jogadores eu vou jogar de forma diferente. Eu posso olhar os números que eu tenho nele, né, que a gente chama de stats, né, os números que eu tenho deles, e eu vou explorar cada um desses jogadores de forma diferente. Por exemplo, contra um jogador mais tight, eu dou muito check no turn quando eu tenho ás alto, rei alto, ou praticamente qualquer par ali abaixo de segundo par. E contra jogadores que são mais loses, mais agressivos, no turn eu só dou check com top pair e acabou. Eu não vou dar check com outras mãos. Por quê? Porque eu vou atacar muito no turn contra esses jogadores, porque eu estou explorando a tendência desse jogador e isso vai me dar mais dinheiro. Dessa forma eu consigo ir mais longe no torneio e também aumento minha chance de ganhar cada vez mais dinheiro. Então essas são as principais estratégias de exploração e você pode ter certeza que os caras lá em cima também usam isso e usam muito bem, porque eles usam isso para viver, cara. Imagina você ganhando milhões, você não ia gastar muito tempo com isso, não ia pagar para profissionais incríveis fazendo todo esse trabalho de análise para você chegar numa certa situação e conseguir vencer os seus oponentes ou ter mais chances de vencer eles, né? Conseguir ter alguma edge sobre eles. Então, cara, é realmente incrível, certo?
E agora também nós temos que falar um pouquinho sobre as ferramentas de poker. Se você não tem alguma ferramenta de poker, começa com o Poker Tracker. O Poker Tracker é de graça, certo? Então meu objetivo vai ser no futuro aprender a usar o Poker Tracker, porque eu uso ou Hand to Note ou Huddle Manager, certo? Que são pagos. Porém, no futuro, a gente vai usar o Poker Track, porque eu quero criar um curso ali para vocês. E vai ter o curso que eu chamo o curso de graça, e vai ter o curso pago. O curso de graça vai vir quase completo, vai ter muita coisa ali, você já vai conseguir usar. E o curso completo vai ter certos detalhes que não tem no curso público, certo? E basicamente é isso. Vocês não vão precisar ficar se preocupando com ferramentas como PillSolver, ferramentas como Hand to Note, ferramentas como Resources ou ICMizer, porque nós iremos passar estratégias para vocês de como vocês devem jogar nas mesas, explorar os oponentes. Então vocês vão precisar esquentar a cabeça com isso. Isso dá uma vantagem gigantesca, né? E também é muito importante que vocês lembrem que a coisa mais importante no poker, inclusive vocês vão ver eu falando muito sobre isso aqui, que é o seguinte: o poker ele não acontece sozinho. Para você jogar poker, você tem que estar presente, certo? Ou seja, o seu corpo tem que estar numa cadeira ou até mesmo numa poltrona que você vai estar jogando ali. Pode ser uma cadeira ruim ou boa, não importa, você tem que começar de algum lugar, certo? Então você vai estar ali, o seu corpo já está ali. Então você tem o seu mental, você tem o seu físico e tem o seu emocional ali. Então esses três precisam ser trabalhados corretamente, porque se você não trabalhar corretamente nesses três, você vai ter uma grande dificuldade em dar o seu melhor nas mesas. E vamos ser honestos, né? As oscilações no poker, elas são de quebrar a cabeça, cara. Elas enchem o saco, né? Às vezes, você começa a jogar, você vai perdendo em todas as mesas. Tem dia que você não ganha nada. Você fica, caramba, o que está acontecendo de errado, certo? E se você não tiver o seu mental, o seu emocional preparado para esses momentos ruins, cara, você está perdido. Agora imagine o oposto, que você ganha uma boa grana. Se você não tiver o seu mental, o seu emocional preparado, tu vai querer comemorar, tu vai exagerar, tu vai falar assim, agora eu vou arriscar nos torneios mais caros, agora eu jogo 10, né? Agora eu vou jogar 100. Se você não estiver preparado mentalmente, emocionalmente e fisicamente, você vai cometer muitos erros. E qual que é o outro ponto importante? Outro ponto importante que a gente chama de organização envolvendo o poker. O que é a sua organização envolvendo o poker? Aqui já é um pouquinho mais complexo e eu vou falar bastante sobre isso logo. Que é o quê? Que é como você consegue o equilíbrio entre a vida e o poker, certo? Quais são as suas expectativas, por exemplo, em relação ao poker? Eu saí de uma área, entrei na outra, agora eu estou com a pressão de ter que ganhar dinheiro porque eu preciso pagar minhas contas, eu estou doente, eu preciso fazer alguma coisa importante, preciso pagar a faculdade ou algum curso. Cara, você não quer entrar no poker para lidar com pressão. É claro que lidar com a pressão vai te ajudar a ganhar uma casca, né? Ganhar mais maturidade, porém não é essa a posição que você quer, principalmente dos limites de 1 a 11. Os limites de 1 a 11 é muito mais sobre aprendizagem, correção de erros. É isso. Limites acima disso já começa a ser, cara, eu preciso trazer um dinheiro para minha casa e viver disso. E sim, existem pessoas que vivem no poker jogando torneios de 1 a 11, ganhando entre 500 e 2 mil reais por mês jogando poker, tá? Eu já fiz isso, outras pessoas já fizeram isso e dá certo sim, porém você precisa das estratégias certas, ok? Então galera, olha só, eu não quero me estender muito aqui porque esse é o primeiro vídeo e é um vídeo de explicação, certo? Então se é um vídeo de explicação, vai ter muita coisa para vocês. E em relação ao equilíbrio, a vida e o poker, vai ter vários cursos aqui para vocês. Vai ter a Academia Homens de Valor, que é uma academia que trabalha exclusivamente no seu desenvolvimento pessoal em todas as áreas da sua vida, namoro, família, social, espiritual, sexual, afetivo, amoroso, entre outros. Ajuda também, vai ter o curso de produtividade, vai ter o curso de lidar com a procrastinação, com os vícios, tem outros cursos envolvendo, por exemplo, sedução, envolvendo como se tornar um profissional de sucesso, né? Entre outras coisas interessantes que eu vou estar trazendo ainda mais para vocês. O objetivo é criar algo completo. Entre outros cursos que nós temos que estão relacionados com poker. Por que eu falo isso? Porque quando tu está jogando poker, o que acontece na sua vida vai afetar nas mesas. Ou então as mesas vão afetar na sua vida, certo? Eu já vi pessoas que ficam puto com o poker, descontam na filha, na esposa, no esposo, ou então que tá putaço na vida lá, não sei com o que, chega nas mesas, destrói a banca.
coloca toda a banca lá e perde toda a banca. Não tem uma estratégia eficiente para lidar com aquilo, não sabe lidar com a pressão, entre outras coisas. É por isso que nós também teremos aulas para equilíbrio mental e também do equilíbrio entre vida e poker. Bem, galera, é isso. Muito obrigado por você estar aqui. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam da ideia, se vocês vão fazer parte desse grupo, se realmente é algo que pode agregar valor não apenas para a sociedade, né, a comunidade do poker, mas para a nossa sociedade como um todo, beleza? É isso, forte abraço e eu espero você lá. E por favor, não caia na minha mesa porque eu vou querer te derrubar. Falou, forte abraço, até o próximo vídeo.